Olá, sejam muito bem-vindas ao Nós Podcast. E hoje eu estou aqui com a minha amiga Rosiane Olá, sejam muito bem-vindas. e com a minha amiga Ana Paula. Olá, sejam muito bem-vindas à nossa mesa. Hoje nós vamos falar com vocês sobre como é desfrutar de Cristo no nosso dia a dia. Hoje o tema vai ser Cristo no cotidiano. E aí, Rose, como você enxerga Cristo no seu cotidiano? Eu acho que quando a gente coloca Cristo nos pequenos detalhes do nosso dia a dia, a gente consegue vê-lo em tudo, né? No simples fato de, por exemplo, às vezes eu estou na cozinha lavando a louça, vejo um pássaro cantando, eu estou vendo Cristo, a vida que Ele colocou ali naquele pássaro, né? Quando a gente passa, vê uma flor, eu sou muito de admirar a natureza e tudo, eu vejo Cristo nesse nosso dia a dia mesmo, caminhando nesse nosso dia a dia em casa, no fazer das tarefas, no fazer das coisas, né? No cuidado com os filhos. Quando a gente coloca Cristo no nosso dia a dia, né? No nosso cotidiano, acho que tudo fica mais lindo e mais leve. É verdade. E para você, Ana? É interessante a gente pensar no que é o dia a dia, né? Porque, na verdade, nós somos do Senhor, somos obras-primas do Senhor. Então, se Ele é o nosso dono, tudo é por Ele, tudo é para Ele, né? Ter um dia a dia com o Senhor. É como a Rose falou, nesses detalhes, nessas pequenas coisas. Porque se a gente parar para pensar, quando Deus cria todas as coisas, Ele cria ali no último dia o homem. E Ele cria o homem por um propósito específico. Verdade. Para adorá-lo, para ter relacionamento com Ele. Então, nada mais é do que o homem relacionando com o Senhor. E olha que coisa linda, a palavra diz que o Senhor ia de encontro com Adão e Eva no jardim. Nós não sabemos a frequência, né? Mas a gente sabe que é ali no entardecer Na do viração dia, do na dia. viração do Do dia. dia. Mas olha que coisa linda. O Senhor, ele tem intimidade com o homem desde sempre. Então é muito bonito a gente imaginar que nós não conseguimos viver um dia sequer sem essa Sem presença. essa É presença. verdade. E quando a gente começa realmente a ter esse relacionamento e a estudar, a gente consegue enxergar Deus em tudo, né? Em relação a esse encontro que ele tinha com Adão na viração do dia, né? Eu sempre tive uma loucura pelo pôr do sol, né? Eu amo o pôr do sol, admiro demais o pôr do sol. E depois que eu fui ter o entendimento dessa passagem, né, de que era o horário que ele tinha o encontro, aí que eu admirei mais, né? Então, quando eu tô ali admirando o pôr do sol, é como se eu estivesse realmente tendo um encontro com o Senhor naquele momento. É verdade. E assim, é tão lindo, né? Ver esse amor de Deus por nós, né? E dele, de ter esse privilégio da gente poder enxergá-lo em todos os lugares, né? É, eu converso muito com o Senhor quando eu estou dirigindo, eu acredito que vocês também, principalmente quando eu estou sozinha, eu falo, Senhor, senta aqui ao meu lado e vamos conversar. E me traz uma paz tão grande esse processo de estar com ele, sabe? E aí eu vou contemplando a natureza, o céu. Gente, como é lindo esse trabalhar do Senhor, Na né? verdade, a manifestação da glória do Sim. Senhor, né? É muito visível. Sim. A palavra diz que o ser humano, que o homem é indesculpável por não reconhecer o Senhor, porque ele é a própria natureza, manifesta a glória de Deus. Meu Deus. E é interessante quando a gente pensa, Paulo, como você diz, né, no dirigir, no falar. Às vezes a gente acha que nós só vamos ter a presença, o relacionamento com o Senhor no momento de oração, no momento de estar na Quando você igreja. tá ali sozinho, trancado no seu quarto, Isso, no para orar no secreto, secreto, né? Ou até mesmo naquele ambiente ali de adoração, em comunidade, na fé cristã.
Mas não. O Senhor, ele tá nas pequenas coisas, no dia a Na dia. simplicidade do dia a dia. Exatamente. Né? A gente às vezes quer o extraordinário, né? Sendo que na verdade ele está no ordinário, no cotidiano mesmo. Porque Deus, eu creio muito assim, Deus é simples. Então, muitas vezes as pessoas acham que ele não é alcançável. E ele está no alcance de todos. É só a gente ter esse cuidado em ouvir e fazer as coisas por ele, né? Eu vejo um exemplo, eu vou citar um exemplo dentro da minha casa, com os meus filhos, né? Como eu sinto a presença de Deus ali, quando eu estou preparando uma refeição para eles, que eu estou ali com todo amor, tentando fazer da melhor maneira possível para poder alimentá-los. Quando eu estou arrumando o meu lar, né? Eu estou deixando um ambiente limpo para minha família. Então, assim, isso é a simplicidade, né? Isso é a simplicidade. E eu fico encantada. Assim, cada dia que passa, eu acredito que vocês também, a gente vai buscando ter mais intimidade com o Senhor. E só de abrir o olho, eu já vejo Deus agindo na minha vida. Amém. E isso que você está falando é tão lindo, Paula. E mulheres, né, que estão nos ouvindo. Que a intimidade, ela é construída. Você não começa a ter intimidade com uma pessoa assim que você a conhece. Pelo menos esse não é o padrão, né? Mas o fato é que o Senhor nos conhece. E vocês já ouviram aquele ditado que fala assim, para você conhecer uma pessoa, você precisa comer 1 quilo de sal com ela? Vocês já ouviram? E eu não sei quanto tempo vocês levam para consumir 1 quilo de sal na casa de vocês, mas na minha casa demora muito tempo. Então vocês imaginam o que é essa intimidade, né? Se nós que já convivemos há tantos anos, eu tenho certeza que nós não comemos ainda 1 quilo de sal juntas. Não. É verdade. E quanto mais tempo você passa em contato com uma pessoa, mais íntimo você vai ficando. Maior vai sendo a sua conexão com ela. Então, essa intimidade, ela começa a se tornar quase que uma dependência. Declarar que Cristo está no nosso cotidiano é verdadeiramente declarar que nós necessitamos dele, nós precisamos dele o tempo todo. Nas pequenas, mínimas coisas. Isso aí. Cristo não é um detalhe da nossa vida. Cristo é a razão da nossa vida. E isso faz toda a diferença. Né? Quando a gente fala do Cristo no cotidiano, de trazer Jesus para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, é exatamente isso, na simplicidade, nas pequenas coisas. Eu costumo dizer, gente, até quando eu chego para estacionar o carro, eu peço a minha vaga para o Senhor. É verdade. Senhor, providencia uma vaga para mim, para eu colocar esse carro. Então, assim, as pessoas acham, vai incomodar, né, Deus com isso. Mas, gente, ele é nosso amigo mais íntimo, né? Então, a gente realmente tem que ter esse relacionamento dele do dia a dia, da simplicidade. Como diz, tem muita gente que, né, pensa, não, é uma... Né? Tem que ter todo um ritual. Não, Jesus é bem simples. E ele espera isso de nós, né, Rose? Né, Ana? Com certeza. Ele espera esse relacionamento que a gente vá à procura, porque ele está ali nos esperando, né? E ele quer isso. Então, assim, enxergar o Senhor no cotidiano para mim é enxergá-lo no amor, na paciência, na fé de quando a gente está passando por alguma situação que a gente não espera e a gente ter fé que o Senhor está conosco passando por aquilo. Então, olha a diversidade de questões que nós temos, que são coisas simples e que a gente vê que o Senhor está conosco ali, né? Tem um louvor que eu amo e que eu acredito que vocês conheçam também. Eu não sou boa para cantar, viu, gente? A Rebeca tinha que estar aqui nesse episódio. Mas vale a intenção, amiga. Para cantar pra gente. Mas tem um louvor que retrata muito isso. Os nossos olhos veem o Senhor a todo tempo, que é aquele, né? Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Gente, esse louvor é lindo. O trio. Eu fiquei até arrepiada, gente. Eu fiquei até arrepiada porque nós, né, que somos amigas e que a gente sabe muito da outra, a gente percebe, né, quando a gente fala alguma coisa relacionada realmente a Deus, a gente fica emocionada,
A gente fica arrepiada, porque é algo que realmente faz parte da gente. Atos né? vai falar que nós vivemos, nós nos movemos e existimos por causa do Senhor. É verdade. Então, tudo que acontece na nossa vida é em prol do Senhor. Como eu disse anteriormente, né? Ele não é um detalhe, ele é a razão. E é interessante a gente pensar nisso, porque existem alguns estudiosos, alguns teólogos que vão falar a respeito do processo de respiração. Imagine, quando Deus cria lá Adão, que é o primeiro homem, né? Quando ele cria a figura humana, ele sopra o fôlego de vida em Adão. Então ele passa a dar aí, ele coloca Adão agora como um ser vivente, o que era para ser só um bonequinho de terra, ele se torna um ser vivente com a natureza de Cristo nele, né? Com a natureza do Senhor nele. Ele soprou-se sobre a narina dele o próprio DNA do Senhor. E é muito interessante a gente pensar no processo respiratório, porque nós nascemos, e qual que é o primeiro marco da vida, né? Quando a criança nasce, é a respiração. E qual que é o último marco no processo do falecimento? A respiração. E olha que interessante, Deus, ele tem vários nomes no Antigo Testamento. Vocês conhecem alguns? Se a gente parar pra pensar, né? Tá aquele louvor. Olha, eu tô cheia de louvores hoje. É a mulher da música. Hoje ela é a levita. Quando a gente pensa, né? Yahvé, Adonai, Elohim, El Shaddai, Jeová Jireh. Então, Deus tem vários nomes ali no decorrer de todas as escrituras. Mas tem um nome que é o Yahvé, que significa eu sou. Eu sou. Como Deus, ele se apresenta para Moisés quando Moisés vai tirar o povo do Egito, né? O seu povo escolhido. Né? Se perguntarem, quem és tu? E ele responde, eu sou o eu sou. E essa é a definição de Yahvé. Agora pensa, existem algumas teorias que vão falar que o som da palavra Yahvé é o som da nossa respiração. Olha, o Iá é a inspiração. Faz o barulho de inspiração. Faz o barulho de expiração. É como Yahvé. Não é lindo? É lindo. Agora vocês imaginam, o Salmo 150 vai falar que todo ser que respira louva o Senhor. É lindo, Toda né? a criação foi feita para adorar o Senhor. É verdade. Nós, como seres humanos, criados, feita a sua imagem e semelhança, não vamos adorá-lo? Não vamos se relacionar, não vamos ter esse cotidiano com Ele? Eu fico pensando, como não? Como não? Como diz a minha filha Gabriela, uma vez ela falou o seguinte, mãe, é muito mais fácil explicar a existência de Deus do que o contrário. É verdade. É verdade. Porque Ele está em tudo. Gente, nós somos, se a gente parar para pensar, todos nós somos privilegiados por ter esse amor de Deus, porque, como eu falo para vocês, eu não consigo acordar, andar em casa, ter relacionamento com os meus amigos, com a minha família, sem ver Deus, sem ver o agir de Deus. Nós somos realmente muito privilegiados. Quando eu coloco meu pé na rua e eu respiro, e eu sei que o Senhor vai me guardar tanto na ida quanto na volta, porque eu tenho essa certeza. E isso me traz aquela paz, e eu falo, Senhor, às vezes eu falo, eu não sou merecedora desse amor, eu não sou merecedora desse amor, e Ele vem pra mim e diz, mas eu te amo. É muito lindo. É muito lindo isso. Essa graça que nos alcança no dia a dia mesmo, né? Graça e misericórdia são renovadas. Isso. E já tá a gente querendo chorar, tá? Já tá chorando aqui. E como é que a gente pode trazer o Cristo no nosso dia a dia, como a gente pode refletir Cristo no nosso dia a dia, né? Sim. Então, assim, eu acho que com as nossas ações diárias, né? Como é que a gente pode refletir Cristo no cotidiano? Quando a gente perdoa. Exatamente. Quando a gente ama o nosso próximo. Quando a gente tem compaixão pelaquela pessoa que está passando necessidade, por alguma angústia, alguma aflição.
né? Com a bondade, com a generosidade. Quando a gente não julga. Quando a gente né? não julga, com a verdade, né? Então, assim, além das maneiras, como a gente citou aqui, de tarefas domésticas, né? De tarefas do lar, do dia a dia, na rotina nossa, como é que a gente pode refletir o Cristo no dia a dia? Né? Através das nossas atitudes. Somos chamadas para ser cartas, né? Somos cartas ambulantes do Evangelho. Nós fomos chamadas para ser sal e luz. Então, é o nosso papel refletir o Senhor. Quando a gente traz Cristo para o nosso cotidiano, as pessoas, sem falarmos do Senhor, as pessoas já começam a perceber que algo é diferente, né? Às vezes as pessoas olham para você e falam assim, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas tem alguma coisa em você que chama muito a minha atenção. Eu, no meu processo de conhecer o Senhor, porque assim, conhecer o Senhor, todo mundo já ouviu falar sobre o Senhor, mas o meu processo mesmo de conhecimento sobre quem o Senhor era, aconteceu numa improbabilidade, foi numa festa, num churrasco, em meio a amigos, e uma mulher, ela começou a me falar de um Cristo vivo, um Cristo que cura, um Cristo que salva, um Cristo que liberta, um Cristo que tem relacionamento. E à medida que ela foi falando, eu fui desejando aquele Cristo. Sabe aquele cachorro que fica na frente de uma televisãozinha Com os franguinhos, assim. E ele fica ali, né, sedento por aquele frango. Nós também somos assim com o Senhor. E eu me lembro de ficar assim. Eu não sabia muito bem, mas eu falava, eu quero isso que você tem, eu preciso disso que você vive, eu quero conhecer esse Deus. Então nós somos convidados, né? Na verdade, nós somos intimados pelo Senhor. Existe um propósito, existe um direcionamento. Ide por todo mundo. E como que nós vamos falar do Senhor? Nada mais fácil do que no nosso dia a dia. Com as nossas ações, com as nossas atitudes. Quando você falou aí que a gente reflete o amor de Cristo, às vezes não precisa nem falar, só com as atitudes. Ontem mesmo eu tive um exemplo. Uma amiga esteve aqui e ela falou, eu fui fazer um serviço na casa de uma pessoa aqui mesmo no nosso bairro. E ela, quando ela abriu a porta, ela disse que estava indo lá pela primeira vez, né? Ela disse que quando a mulher abriu a porta, foi cumprimentá-la, mas deu um abraço. Ela disse que parecia assim um abraço, que ela era uma luva que estava encaixando, um abraço. Ela disse que na mesma hora já percebeu algo diferente naquela mulher. E aí, conversando lá durante o curso, tinha Cristo, né? E tinha Cristo no coração, tinha Jesus no coração. Então, assim, a gente reflete esse amor. E é tão lindo quando porque a gente ainda está na caminhada, né? Porque o Senhor nos chama para ser luz e sal nessa terra, né? E a gente caminha para que isso aconteça, em direção ao alvo. E é tão lindo ver pessoas, às vezes, de fora, olhando para a gente e falando assim, como a Ana falou, né? Tem algo diferente em você. Isso aconteceu comigo uma vez, eu acho que eu cheguei a comentar com vocês, né? Eu estava numa festa e lá uma pessoa estava só de olho em mim, numa amiga, e a gente na nossa. E eu e a minha amiga observando que todo mundo que estava ali queria se aproximar dessa pessoa de qualquer jeito. Você falou isso no episódio de fidelidade. E para vocês verem como as pessoas enxergam a diferença. E nós estávamos ali conversando na nossa, não prestando atenção em nada. A pessoa saiu do lugar dela, veio até nós e falou, eu estou enxergando em vocês algo diferente. Amém. Por quê? Porque a gente estava ali por um outro propósito. Então, foi muito lindo ver isso nele, porque o que ele estava enxergando em nós era a luz do Senhor. E é interessante que a própria palavra fala, né? Se preciso for, fale. Porque muitas vezes não vai precisar falar. Não. Muitas vezes é realmente isso, é um comportamento, é uma ação, fica evidenciado. Tem uma palavra, não é uma palavra, mas tem uma frase muito comum na internet, como provavelmente você, mulher que está nos assistindo, já deve ter visto, que fala assim, seja a Bíblia que o outro vai ler. Isso é lindo. E isso é muito importante, porque às vezes o único acesso que a pessoa vai ter ao Senhor é através das nossas vidas. Então é um abraço, é um sorriso, é um bom dia, é um como você está.
São detalhes tão pequenos, É o exemplo, tão corriqueiros do nosso dia a Uhum. dia, e que quando a gente faz, evidencia algo. Algo. É E verdade. quem é esse algo? Quem que tem que ser evidenciado? O Senhor, Senhor. né? O tempo todo. Sim, É só Ele. é verdade. Eu ouvi uma vez uma menina falando assim: como eu posso ser diferente no meu trabalho? Uau. Eu faço tudo e não sou reconhecida. Só que às vezes a forma que você está usando para fazer não é a forma correta, né? Então, como você pode, eu vou dar um exemplo aqui para você de como você pode ser diferente no seu trabalho, dando mais do que você pode dar, fazendo o seu melhor, para que as pessoas venham enxergar que você é uma pessoa diferente, né? Verdade. Fazer a diferença. Não ficar. Eu sei que trabalho geralmente traz estresse, né? Por conta da demanda, mas você não ser aquela pessoa que vai se estressar facilmente, ser aquela pessoa que vai respirar e vai levar uma palavra diferente para aqueles que lá estão, né? Então, assim, isso já faz a diferença, né? É verdade. Olha eu com outro louvor, gente. Ela hoje tá que tá. Hoje nós vamos sair daqui contratados. É verdade. Por alguma gravadora. Olha que interessante. Tem uma música, eu não vou saber nem cantá-la direito, mas na verdade a música é maravilhosa, mas é o clipe que me chama a atenção. E ele vai falando assim: ele não desiste de você, Ai, ele é se lindo. importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. É muito lindo E o demais clipe esse dessa louvor. música é lindo. Por quê? Porque durante o clipe é isso aí. Tem uma criança que eu acho, se eu não me engano, ela tá fazendo uma atividade escolar e ela sente o cheiro do bolo que está sendo assado. E aí tem a figura de Jesus do lado dela, falando, sussurrando ao ouvido para que aquela criança agradeça ali a mãe porque está fazendo o bolo. Então, eu no vi decorrer, o clipe. meu Esse Deus, clipe é tem que lindo. assistir. Gente, vou deixar aqui a recomendação para vocês. Assistam esse clipe. E é exatamente isso. Tem a cena da criança com o bolo, tem a cena da criança fazendo a prova, tem a cena de uma mulher recebendo a notícia do falecimento de um ente querido, tem a cena de uma mulher que não tem mais amor pela própria vida e que quer tirar a própria vida, tem a cena de um nascimento de uma criança, quer dizer, o Senhor está no nosso dia, o tempo todo. Esse vídeo, ele é lindo. Ah, E eu ele é chorei quando eu assisti, porque é muito emocionante. Vocês precisam ver. Vocês precisam assistir. E outra coisa que a gente estava esquecendo. Se for Compartilha possível, o nosso vídeo, deixa o like, põe um comentário. A gente quer muito conversar com vocês. Verdade. Quer conhecer um pouquinho de vocês. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve e ative o sininho para as notificações. É verdade. Agora uma não coisa esquece. Agora uma coisa que me chama muita atenção é que as pessoas elas falam assim, tá, mas Cristo no cotidiano, como que eu faço para sentir essa presença? Porque eu não sinto. Eu já ouvi falar, eu tenho algum tipo de relacionamento, eu faço as minhas preces, as minhas orações, às vezes eu leio a Bíblia, mas eu não sinto essa presença. Ei, você sente essa presença e não percebe essa presença. É verdade. Porque a partir do momento que nós reconhecemos que o Senhor, ele não é apenas um motivo, mas a razão da nossa vida. Quando a gente tem essa consciência, a gente toma essa consciência, na verdade nós declaramos que o Senhor é o nosso Senhor, que Ele é o nosso dono, que Ele é o nosso proprietário, que Ele nos reconciliou ao Pai, né? Ele pagou o nosso preço, a preço de sangue. E a partir desse momento, quando a gente tem esse entendimento de que Deus, Ele é o Senhor da nossa vida, a partir desse momento nós não estamos mais sozinhas. Sim. Nós temos a presença do próprio Senhor habitando em nós. Somos chamadas a ser o quê? Templo do Espírito Santo. Então, mulher, se você hoje não tem essa percepção de que Cristo está com você no seu dia a dia, no seu cotidiano, eu te encorajo a começar a perceber o Senhor nessas pequenas coisas, nesses detalhes. Convide o Senhor, abra os seus olhos naquele primeiro momento do dia e faz a primeira adoração ao Senhor. Pronto,
Todo ser que vive, louve ao Senhor. Então respira e já entregue o seu dia para o Senhor. Comece a ter uma vida de devoção ao Senhor, de mais intimidade, de mais busca. E seus olhos, seus ouvidos, tudo vai ficar mais sensível para você conseguir enxergar e sentir essa presença. Porque existe alguém dentro de você que te auxilia, que te suporta e que te evidencia quem o Senhor é. É verdade. Né? Nós entendemos que o dia a dia, né, essa correria, essas vozes, esses barulhos, né, que às vezes atrapalham o ouvir. Mas aí eu convido você a fazer uma experiência. Quando, como a Ana falou, ao seu acordar, tranca a porta do seu quarto, fica somente você. Se desconecte de telefone, de qualquer coisa que esteja te atrapalhando e se conecte, chame a existência, a presença do Senhor. Amém. E se conecte com Ele, porque eu tenho certeza que Ele vai falar com você. Às vezes, no meio da confusão, né, do dia a dia, na correria, você acha que não está ouvindo. Mas Ele está com você, Ele fala com você. Então faz essa experiência, tenta fazer isso, que eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você e você vai nos contar aqui. Exatamente. E assim, gente, não fique esperando um evento extraordinário. Nossa, eu ia falar isso agora, não espere sobrenatural. Exatamente. Não fique esperando um evento extraordinário. Né, vou ver uma luz aqui, né, fogos de artifício, uma estrelinha. Não espere por isso. Você vai saber que você está sentindo a presença dele. Eu tenho certeza. Vai trazer paz, né? É uma paz que excede todo entendimento. A alegria, né? É uma paz que excede todo entendimento. É uma alegria. Então, assim, você vai saber. Então, eu tenho certeza que depois você vai colocar aqui nos comentários: eu consegui sentir a presença do Senhor. Isso. Curte também. Não deixem de curtir esse vídeo. E é lindo isso que você está falando, que eu ia falar exatamente isso. Na hora que você começou a falar, eu falei, uau, eu ia falar isso. Não esperar nada sobrenatural. Porque, na verdade, como a Paula falou, o evangelho é muito simples, né? Existe um livro de C.S. Lewis que fala cristianismo puro e simples. E ele mostra essa evidência de Cristo no nosso dia a dia de maneira muito simplificada mesmo. A gente não precisa esperar coisas grandiosas para ter essa percepção da presença. Mas a própria palavra diz: eis que estou à porta e bato. É algo sutil. O Senhor, ele tinha todo o poder, a soberania para simplesmente nem fechar essa porta. Atravessar a porta. Deixar essa porta aberta. Mas o Senhor, ele quer que você o convide. O Senhor quer que você chame a existência. O Senhor quer que você se entregue para Ele verdadeiramente. E se você não fez isso na sua vida, mulher, não perca esse tempo. Faça isso hoje. Abra seu coração. Reconheça que você precisa do Senhor. Reconheça que Ele não é mais só um motivo para sua alegria. Reconheça que Ele é a razão, a única e verdadeira razão para existirmos. Só existimos, só vivemos e só nos movemos por causa dEle. Você acredita que ontem a minha oração da manhã foi exatamente de agradecimento por Ele ter batido a porta e eu ter aberto a porta. Que lindo. Amém. E eu orando ontem, eu disse: muito obrigada, porque eu abri a porta. E isso é tão bonito porque a gente vive isso, né? Eu acabei me emocionando com a Rose, mas a gente só fala, né? A gente geralmente só fala do que é bom pra gente, né? As coisas que são ruins, a gente não quer que ninguém passe, né? Porque cada um sabe o que passa. E quando a gente abre a portinha do nosso coração, né? Porque o Senhor não invade o coração de ninguém. Não. Ele pede licença para entrar. Olha só, gente. Ele é gentil. Ele manda tantos sinais de que quer entrar, Sim, né? E quando a gente... E a gente demora. Sim, e quando a gente observa isso, é magnífico, né? São tantas experiências, né, meninas, que a gente já vivenciou e a gente já vivenciou juntas, né? Que não tem como a gente não falar de Deus para vocês.
porque como ele transforma e está transformando as nossas vidas, a gente tem certeza, porque a gente tem a confiança de que ele vai fazer o mesmo Amém. na vida de vocês, na Amém. família de vocês. Amém. Só vocês crerem. Amém. Crerem nesse Deus que pode tudo, que é tudo sobre ele, né? Como a Sempre. Ana falou, e não sobre nós, né? Sempre. É interessante também, Paula, à medida que você foi falando aí, sobre os aspectos difíceis. Porque muitas vezes a gente acha que a gente vai sentir a presença do Senhor de uma maneira sempre muito gostosa e maravilhosa. E é realmente. A presença do Senhor é isso. Ela traz o conforto, a paz, a esperança. Mas o Senhor, Ele é o nosso ajudador. E Ele está também nos períodos de dificuldade, de tristeza, de angústia. Ele é o socorro bem presente no dia da angústia, no dia da tribulação. Então, ter o Senhor no nosso cotidiano, como esse clipe que eu falei pra vocês, né? É no nascimento, mas é também no falecimento. É no dia da alegria, mas é também no dia da tristeza. É no momento desfrutando de um bolo com a família, mas é também no momento que aquela senhora estava rindo ali no trabalho dela. Então, o Senhor, Ele está disponível ao nosso lado o tempo todo. Basta nós termos a sensibilidade de perceber, de buscar essa presença, abrir o nosso entendimento a respeito disso e permitir que Ele trabalhe, né? Sim. Há pouco tempo eu passei por uma experiência que não foi muito agradável, né, na minha família, as meninas sabem. E mesmo nessa experiência não agradável, eu consegui enxergar Deus nesse momento. Amém. Eu me sentia muito abraçada pelo Senhor, e não só eu. Eu sentia Deus abraçando a minha família Amém. também. Glória a Deus. E fez a diferença, fez muita diferença, porque o Senhor foi nos capacitando, foi nos dando força para lidar com essa situação que foi bem delicada. E hoje eu vejo literalmente o agir do Senhor na minha casa. Amém. Amém. Glória a Deus. Vocês não sentem às vezes, eu sinto às vezes isso, eu percebo isso, que o Senhor, Ele está tão presente nas nossas vidas que existem certas situações, algumas dificuldades, que se não fosse o cuidado e o amor dele, né, e o abraçar, o acolhimento dele, nós não suportaremos passar. Com toda É certeza. verdade, Não suportaremos. é A verdade. gente acha que vou suportar, é um momento ali de tristeza, de dor. Suportei e passou. Você só suportou porque o Senhor te sustentou. Amém. É verdade. Ebenezer, até aqui o Porque Senhor nos ajudou, né? E faz toda a diferença Toda. mesmo. Faz toda a diferença, porque literalmente existem situações na nossa vida que, se fosse por nós mesmos, a gente não suportaria. Não. Por isso que quando a gente coloca Cristo no nosso cotidiano, a gente faz uma confissão pública, né? De fé, que nós dependemos dele. Exatamente. Que nós desesperadamente dependemos dele. Nós não conseguimos dar um passo sem a presença dele. É tão natural como respirar que você começa a caminhar com o Senhor e não percebe, porque já é natural. É claro que você tem esses momentos maravilhosos, grandiosos na presença do Senhor, que é o tempo de adoração, o tempo de devocional, o tempo de leitura bíblica, o tempo de oração, isso tudo. A presença do Senhor, ela é palpável, ela é perceptível. Mas nesse cotidiano, é muito simples de sentir quando você reconhece essa dependência dele. A gente não sai sem que ele esteja conosco. Ontem eu estava assistindo um episódio do Davi, né, do rei Davi, e parecia que eu estava lá, quando ele estava prostrado ao chão, conversando com o Senhor e dizendo: Senhor, não me tira da tua presença, não me tira da tua presença. E eu me vi naquela cena, porque sem o Senhor na minha vida eu não sou ninguém. Então eu clamo ao Senhor: Senhor, não me deixe desviar, Amém. me deixe permanecer no teu caminho, segura a minha mão, me levanta, me faz pular os obstáculos, porque eu sei que o Senhor é comigo. Amém. Então, quando eu vi aquela cena, eu fiquei muito emocionada, porque eu acho que é isso que a gente sente, né, meninas?
Eu já sei que deve estar encerrando, né? Mas eu só queria ler, mas pode falar. Mas eu quero, antes de você ler, eu quero que você deixe aí nos comentários, ou então manda um direct pra gente. Se você quer fazer essa entrega pro Senhor, se você quer abrir o seu coração, fala com a gente, que a gente vai estar juntinho de você. É verdade. Amém. Antes da gente orar finalizando, Paulinha, deixa eu só ler aqui. Salmo 139, ele vai nos falar sobre 3 atributos do Senhor: onisciência, onipotência e onipresença. E eu quero só ler os 3 primeiros versículos que fala assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Amém. Olha que garantia maravilhosa que nós temos que de saber que Ele está sim, no nosso dia a dia, no deitar e no levantar, em todo o nosso caminho. Obrigada, Ana, por essa palavra. Amém. Obrigada por fazer, né, as nossas convidadas que estão lá do outro lado ouvirem esse texto lindo. Amém. E nós estamos chegando ao final desse episódio. Eu sei que vocês vão chorar, mas nós vamos aguardar vocês no próximo episódio. E nós vamos deixar aqui agora para vocês uma oração. Amém. Vamos orar, Vamos meninas? sim. Amém. Senhor, estamos aqui hoje, Senhor, agradecendo, Deus, por esse episódio. Obrigada. Senhor, obrigada por todos aqueles que estão do outro lado da telinha, Senhor, Amém, nos Senhor. assistindo. Amém. Eu peço, Senhor, que o Senhor vá ao encontro deles, Senhor. Amém. Que o Senhor derrame sobre eles a paz que excede todo Amém, entendimento. Senhor, ser com eles em todos os momentos em que eles estiverem passando, Em Senhor. nome de Jesus. Eu te agradeço pela família de cada pessoa que está nos assistindo, Amém. Senhor. Leva graça naquele lugar, leva abundância naquele lugar, Senhor. Amém. Sou grata por esse momento que estamos passando aqui, Senhor. Obrigada por esse dia, Senhor. E assim eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.